Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, Senhor, pelo simples fato de que somos seus filhos, pelo simples fato de que tu és Deus, e proveu para nós grande salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela pessoa de Jesus. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo que hoje habita em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado em toda a terra, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia, aqui em Colossenses, nos fala que tem um mistério. Nos fala que tem um mistério oculto pelos séculos e pelas gerações. E mistério é um mistério, né? Mistério é algo que as pessoas não conhecem. Mistério é algo que as pessoas desconhecem, até que ele seja revelado. Porque senão não chamava mistério, não é? E no meio dos crentes, tudo que a pessoa não consegue explicar, ele fala assim, não, isso é um mistério. Mas isso aqui é algo que parece que Deus escondeu durante os séculos e as gerações. É algo que Deus foi dando pistas. Se você for ler o Velho Testamento, você vai percebendo algumas pistas deste mistério, mas ele nunca foi revelado por completo. Deus vai criando figuras, vai criando circunstâncias, vai criando situações em que ele vai dando pistas deste mistério, mas ele não revela por completo, ele revela algumas coisas para alguns, né? Então esse Isaías 40 que a gente acabou de ler, você vai percebendo que tem alguns pontos de conexão com esse mistério. Inclusive Isaías é chamado o Novo Testamento do Velho Testamento, porque Isaías tem 66 livros, 39 dos livros fala de questões antes de Jesus, e 27 dos livros fala de questões após o Messias. Se você for ver, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Fecha parênteses para momento cultural. Mas aqui tem um mistério. E aí Paulo diz que esse mistério foi revelado agora. Esse mistério foi aberto. E não só para os judeus, mas também para os gentios. E é interessante a gente entender, porque lá em Mateus, capítulo 13, versículo do 45 a 46, fala que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor,
vai, vende tudo e compra. Então o mistério esse mistério é como se fosse uma pérola que agora foi achada. E uma vez achada, aquele que acha essa pérola vende tudo. Lá em Mateus 13, 11, fala o seguinte: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então o mistério, ele é dado a conhecer a alguns e a outros não, porque para alguns ainda continua em mistério. E Paulo fala aqui, olha só, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 27 de Colossenses, fala o seguinte: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Cristo em vós. A pessoa do Messias, Jesus, ele é o mistério guardado por Deus durante séculos e gerações. Para nós parece ser muito óbvio, né? Porque nós fomos criados no Evangelho. A gente fala de Jesus desde pequenininho. Então a gente pode pensar assim: ah, não, mas Jesus não é mistério para minha mãe, não. Mistério. Jesus eu conheço. De acabar, conheço as histórias de Jesus. Conheço tudo de Jesus. Jesus deixou de ser mistério para mim. Mas Paulo fala algo aqui interessante: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério, segundo Paulo, é a própria pessoa de Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Porque é o seguinte, meus irmãos, nós pregamos e nós cremos no Evangelho da salvação. Nós cremos no Evangelho do perdão dos pecados. E nós pregamos isso. Amém? Né? Porque Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. E Ele nos perdoou os pecados. De fato, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Então, no Evangelho do perdão dos pecados, o Evangelho da graça de Deus, da salvação de Deus, é o Evangelho que nós pregamos e nós devemos pregar. Mas o que poucos de nós entendemos é o impacto que esse Evangelho causa no nosso ser, causa, que gera em nós. Pouco de nós realmente deixamos que esse Evangelho crie raízes, que transforme as nossas vidas. Nós ficamos até o perdão dos pecados. E poucos de nós avançamos para que esse Evangelho gere em nós o padrão de vida do céu. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em todos os níveis, que a tenham em todos os setores da vida. Cristo sim é o nosso Salvador. Cristo, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é mais do que isso. Cristo é a primícia de uma nova criação. É a primícia de uma nova geração. Jesus é a matriz de um novo homem. Jesus é a matriz de uma nova humanidade. Jesus é a matriz pela qual todas as coisas foram feitas. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Todas as coisas foram feitas a partir de Jesus. A partir do Deus Filho. Deus Filho Jesus é
a matéria-prima da qual todo o universo foi criado. Porque ele, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas no princípio por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a fagulha mestra, ele é a matéria-prima, da qual todas as coisas no universo, não só aqui na terra, mas no universo foram criadas. Mas também Jesus é aquele pelo qual todas as coisas no universo também serão restauradas. É a partir de Jesus. Por quê? Porque aprove Deus convergir nele todas as coisas, tanto do céu quanto da terra. Então Jesus é aquele que converge o céu com a terra. Jesus é a convergência entre o céu e a terra. E Jesus é o ponto de restauração de todas as coisas. Por isso ele é a esperança da glória. É nele que habita todo o mistério de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de transformação, de restauração do universo. Percebe? Jesus não morreu apenas para me dar uma salvação e me levar para o céu. Mas Jesus morreu para que ele tenha a primazia, para que ele seja o principal, para que ele seja a primícia de tudo que há, de todas as coisas nos céus e na terra, partem de Jesus. Jesus é o ponto de partida de tudo. Por isso, Paulo fala o seguinte: isso foi revelado, porque mal sabia o diabo, quando Deus declara para a serpente lá no Éden: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ou seja, em Gênesis 3,15, nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho. É como se Deus tivesse lançado ali a semente de Jesus, a semente da vinda de Jesus. Ele fala assim: vai haver alguém. Você conseguiu manchar a minha criação, Satanás, mas vai haver um descendente, que você usou a mulher para a queda, mas a mulher será usada também para trazer salvação, e é através da mulher que haverá um descendente dela, que te pisará a cabeça. Então ali Deus fala o seguinte: vai haver alguém que vai pisar a cabeça, e durante todo o Velho Testamento, todo de Gênesis até Malaquias, é profetizado a pessoa de Jesus. Se você for ler Isaías, a pessoa de Jesus está do capítulo 1 ao capítulo 66. Daniel fala do Filho do Homem. Moisés fala: olha, eu estou morrendo, eu vou morrer, eu não vou entrar na terra prometida, mas haverá um profeta, surgirá um profeta no meio de vocês, que será tão poderoso quanto eu. Daniel fala do Filho do Homem. Então, todo o Velho Testamento, você vai vendo tipos de Jesus, pistas de Jesus no Velho Testamento. Você vai olhando, você lê o Salmo 22, é a crucificação de Jesus ali. Então nós vamos percebendo Jesus ali, e os judeus vão esperando esse Filho do Homem, esse profeta, esse descendente da mulher. Então Cristo em vós, e muitos de nós não entendemos isso, e continuamos a viver na velha criação, com os conceitos e preceitos da velha ordem, e não sob uma influência da vida de Cristo em nós. Porque
todos nós aqui, acho que a gente já decorou, né? 1 Coríntios 5,17, como é que é? E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, opa, vamos entender isso aí. Se alguém está onde? Se alguém está onde? Acho que foi semana passada, o Renato pregou aqui sobre nós estarmos incluídos na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, nós não fomos apenas substituídos, porque a morte de Jesus na cruz tem dois aspectos. Tem o aspecto da substituição, onde ele morreu no nosso lugar, levando a nossa culpa, como o cordeiro vicário, mas também tem um aspecto da inclusão. Nós morremos em Cristo, naquele momento. E no momento em que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ou seja, agora eu e você estamos em Cristo. E Cristo está em mim. Ou seja, nós estamos dentro da matriz. Nós estamos dentro de Cristo. Isso quer dizer nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que surgiu uma realidade nova. Todo mundo conhece esse versículo, mas eu gosto do 16. Porque o 16 diz assim, ó: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Isso quer dizer o quê? Muitos de nós, após a nossa conversão, nós somos incluídos em Cristo, mas nós continuamos nos vendo da forma de antigamente. Nós continuamos com os preceitos e com os conceitos de antes de Cristo. E Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós não podemos mais olhar nem para nós mesmos da mesma forma como nós olhávamos. Então nós precisamos definir, parametrizar a nossa vida a partir de Cristo. Nós precisamos parametrizar, referenciar a nossa vida, não mais pelos conceitos de antes de Cristo, mas a partir de Cristo. E muitos de nós, mesmo estando em Cristo, nós continuamos com a velha visão. Foi o que o povo de Israel, ao passar o Mar Vermelho, continuou. Ele passou o Mar Vermelho. Para trás tinha o Mar Vermelho e Faraó e seus cavaleiros afogando no mar. E para frente tinha um deserto. Mas aí eles tinham que atravessar esse deserto. Só que para atravessar esse deserto, eles já não mais poderiam atravessar o deserto com a mentalidade de escravo. Só que eles continuavam com a mentalidade de escravos. A primeira fome que eles passaram, eles fizeram o quê? Por quê? Porque quem murmura é escravo. Aquele que é filho não murmura. Aquele que é liberto não murmura. Nós precisamos redefinir, reparametrizar, reconstruir, ressignificar, restaurar tudo na nossa vida a partir de Jesus. Nós não podemos mais querer tocar a nossa vida a partir de Jesus da mesma forma que nós tocávamos antes, com os mesmos conceitos de antes, com as mesmas funções de antes. Não! Por quê? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação, nova forma de vida. Vocês têm Jesus dentro de vocês, vocês têm a pessoa do Espírito Santo dentro de vocês, porque ainda nós queremos viver nos parâmetros do mundo, nos parâmetros da carne. Então nós precisamos fazer isso.
ressignificar o quê? Tudo. Não é que antes eu era do mundo, agora eu sou da igreja. Não. Não é que antes eu bebia cerveja, agora eu só bebo vinho. Não. Não é que antes eu jogava na loteria, e agora eu dou o dízimo. Não. É que antes eu era velha criatura, e agora eu sou nova criatura. Eu tenho toda uma estrutura diferente, toda uma essência diferente. Tudo em mim é diferente. Amém? E isso, meus irmãos, exige um processo. É trabalhoso. E aí, não é um trabalho que eu faço sozinho. Eu tenho ajuda. Mas é trabalho. Não é algo que acontece. Por isso que muita gente tem crises. Crises existenciais. Não, mas eu sou crente agora. Mas está me dando um comichão. Está me dando uma vontade de... Parece que... Será que eu sou crente mesmo? Não, mas... Está me dando uma vontade de comer aquelas panelas de carne com cebola que tinha lá no Egito. Aquilo ali que era bom, hein? Nossa, aquela rabada assim, ó. Aquela costela no bafo. Que Farol fazia para nós. Delícia. E agora só tem esse maná aqui, que cai do céu, esse trem aqui, que parece um coentro. Nem vê mais o cheiro dentro, vê o cheiro. Ao nos justificar e nos reconciliar consigo mesmo, Ele nos capacita a entrar nessa obra de reconstrução, de restauração, em conjunto com Ele. Antes dele, isso seria impossível, pois eu não possuiria os recursos e a força necessária. Antes de Cristo, eu era escravo, subjugado e inoperante contra o pecado e as trevas. Hoje, não somente os meus pecados foram perdoados, mas Deus coloca em mim a semente da vitória, a natureza divina, o DNA do céu, o Espírito Santo de Deus. Opera em mim, no momento em que eu me rendo à pessoa de Jesus, opera em mim algo maravilhoso. No momento em que eu tive aquele clique, a Bíblia fala lá do jovem pródigo, que o momento em que ele cai em si, o momento em que ele olha para si, e ele vê que é pecador, e que ele cai de joelhos, e ele reconhece os seus pecados. Isso se chama arrependimento. E o arrependimento é a porta de entrada. O arrependimento mais a fé produz em mim a porta de entrada para a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrando dentro de mim, por essa porta, que é estreita, e nem todos encontram, porque ela é estreita, produz em mim salvação. Isso se chama novo nascimento. E novo nascimento não é assentimento mental, viu, gente? Não é concordância mental, cognitiva. Porque tem muita gente que concorda com o Evangelho, mas não nasceu de novo.
Tem muita gente que assente, fala assim, não, o evangelho é isso mesmo, gostei, eu concordo com o evangelho. Mas o evangelho não está nem aí se você concorda com ele ou não. O evangelho não foi pregado para você concordar com ele. Não, eu gostei disso aqui, gostei. Muito bom. E Deus fala assim, tá, mas você vai viver de acordo com isso? Não, a minha vida, não, então você não, querido, desculpa, mas ninguém aqui está pedindo para você concordar com o evangelho. A palavra de Deus é arrependei-vos e crede. Não é concordai. É igual o guarda virou para o cara. O cara explicou tudo o que fez quando ele foi pego em flagrante. Não, porque foi por isso que eu roubei. E aí, foi só por isso. O guarda falou assim, não, concordo contigo, mas você vai preso do mesmo jeito. Você concordar com o evangelho não te leva a nascer de novo. Você continua velha criatura do mesmo jeito. O que te leva a ser alguém que nasce de novo é o arrependimento mais a fé. É alguém que arrepende dos seus pecados e crê no evangelho. Aí sim, essa pessoa dá uma abertura para que a palavra de Deus entre nela. E essa palavra, uma vez entrando na pessoa, ela gera salvação. E sabe o que é salvação? É a pessoa de Jesus sendo gravada no seu espírito. É a pessoa do Espírito Santo, é a informação do céu sendo outorgada, ministrada, lavrada dentro do seu espírito. Ou seja, você passa a ser participante da natureza divina. O vírus chamado pecado, gravado em você por causa da desobediência de Adão, agora é suplantado pelo vírus chamado justiça divina, através da pessoa de Jesus, que passa a habitar em você. Se em Adão todos morrem, em Jesus todos serão vivificados. Percebe o que é isso? Então dentro de você tem uma informação divina, tem uma informação no seu DNA espiritual, chamada pessoa de Jesus, chamado Cristo, chamado Espírito Santo. O próprio Deus habita dentro de você. Quer mais ajuda que isso? Quer mais que isso? O próprio Deus, Criador do universo, que fez os céus e a terra, que habita em luz inacessível, que é o Senhor de toda a terra, que é o Senhor do universo, que está acima de todo principado e de toda potestade, que se assenta no trono, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de você. E vai ficar caladinho aí na sua cadeira? Glória a Deus! Pega essa cadeira e joga para o alto. Faz isso não. Nós precisamos ter revelação disso. Por isso é um mistério. Por isso nós ainda precisamos ter revelação de que Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em mim. É a esperança da glória, por isso eu preciso ressignificar. Então é a partir dessa compreensão, dessa revelação, que eu passo a trabalhar para redefinir e restaurar todas as coisas da minha vida. É a partir dessa compreensão de Cristo dentro de mim, da vida de Deus dentro de mim, dessa informação divina dentro de mim, que eu passo a trabalhar para redefinir tudo, todas as coisas, em todos os sentidos, em todos os níveis, na minha vida, pessoal e coletiva. É a partir de Cristo que a minha vida passa a ser sentido,
ter sentido. Percebe? E como se dá isso, Max? Eu tenho ao longo da minha vida um monte de coisas que me define, não é? Você é definido por um conjunto de coisas na sua vida. Você já não nasceu essa pessoa que você é, né? O Júlio já não nasceu de óculos, com esse cabelo aí todo sedoso. Não. Ele nasceu igual criança, né? Criança nasce, toda criança tem cara de joelho, né? Nasce que aí vai tomando forma, vai ficar bonitinho, mas no momento do nascimento, né? Mas a partir que ele vai crescendo, ele vai tendo o quê? Vai tendo um monte de coisa que vai definindo. E aí eu preciso identificar o que precisa ser redefinido e ressignificado em mim. Por exemplo, eu tenho experiências que ao longo da minha vida eu vou passando por essas experiências. Eu trabalhei num hotel e muito do que eu aprendi, vamos dizer assim, meu primeiro emprego mesmo, não, meu primeiro emprego foi numa drogaria, não, foi numa tapeçaria, não, foi vendendo, rapaz, eu acho que eu nasci trabalhando. Eu vendia laranjinha, minha mãe punha eu para vender laranjinha. Mas o meu primeiro emprego mesmo foi na tapeçaria, que eu estava dando muito trabalho. E aí minha mãe falou assim, vou pôr esse menino para trabalhar, que ele está com pouca coisa para fazer. E aí chegou na tapeçaria, perguntou, lembro até hoje, senhor Giovanni, arranja alguma coisa para esse menino fazer aí? Mas eu não tenho nada para ele fazer não. Não, joga os negócios no chão e pede para ele catar, mas tira ele lá de casa. E aí eu fui, meu primeiro emprego na tapeçaria, depois passei para uma drogaria e depois eu fui para um hotel. E nesse hotel eu passei mais ou menos uns 7 anos dentro dele. Mas lá eu aprendi muita coisa na minha vida. Aprendi muito, aprendi a tratar as pessoas, porque era um hotel 5 estrelas, então eu aprendi a cumprimentar, aprendi a comer, aprendi a me organizar, aprendi a viver dentro desse hotel, né? E depois eu saí desse hotel, para outro emprego. Mas até poucos anos atrás, eu sonhava com coisas dentro do hotel. Eu sonhava que eu estava dentro do hotel, voltando para o hotel. O tanto que essa experiência foi profunda em mim. Porque nas 6 anos no hotel, minha vida era no hotel. Eu tinha um armário dentro do hotel, então eu levava a roupa para o hotel. Às vezes eu passava final de semana inteirinho lá. Eu trabalhava de manhã como assistente administrativo e financeiro. À noite eu trabalhava como garçom e final de semana eu trabalhava como assessorista. Então a minha vida era que eu sei os buracos do hotel inteirinho. Eu conheço os esconderijos do hotel. Porque eu era office boy, eu andava, não tinha e-mail na época. Então qualquer comunicação no hotel, eu era o portador das boas notícias. Eu sempre fui para os evangelhos mesmo, né? Então, chegava assim uma notícia, eu tinha que levar um memorando para todo mundo. Na época eu era magro. Então, isso foi uma experiência que marcou minha vida e me formou. Então, tem experiências, e essas vai moldando o meu ser, a forma como eu encaro o mundo, a forma como eu enxergo as pessoas. Outras coisas também que me definem são as minhas vitórias. Não é? É o meu primeiro carro. Rapaz, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro. Era um Gol Bola verde. Rapaz, mas bom demais. E eu lembro também quando eu capotei o meu primeiro carro. Era um Palio branco. Ele não ficou muito branco depois que eu capotei ele, não.
As nossas vitórias, os bens que a gente conquista, os títulos, os diplomas, os cargos, os amores. Eu lembro do meu primeiro amor. Foi minha professora de escola dominical. Ela chamava Elizabeth. Já morreu já. A apóstola Elizabeth. Rapaz, ela era bonita. E ela tinha uns olhão assim, ó, verde. Tipo da Eloá. Uns olhão azulzão assim, verde. Não sei se era verde, se era azul. Era um verde azulado. E aí, cara, ela falava da Bíblia. E ela contava aquelas histórias no flanelógrafo. E eu ficava assim, olhando para ela, assim, babando. E ela cantava as músicas. Até hoje eu lembro das músicas. Tinha uma música que ela cantava que era assim: por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos, garanta a sua provisão. Pois sabe, não muda e sempre ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos, garante a sua provisão. Rapaz, eu não esqueço da música por causa da mulher. Meu primeiro amor. Só que ela era casada. Eu estou aqui confessando um adultério, gente. Mas eu era quase do tamanho do Daniel, tá? Então, me dá esse desconto. Então, nós temos os amores que vai definindo, nos definindo. Mas também nós temos as derrotas. Nós temos as percas. Nós temos os desamores. Nós temos os desafetos. Nós temos as desilusões, nós temos as falências. Isso tudo define a gente. Nós temos as predisposições. Nós nascemos com predisposições para algumas coisas. Físicas, emocionais e algumas predisposições até adquiridas com o tempo. Lá, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Então tem coisas em nós que os nossos pais nos legaram. Tem coisas em nós que veio do meu pai, veio coisa em mim que veio do meu pai. Que veio da minha mãe. E que muitas vezes a gente pega a gente fazendo aquilo e fala assim: isso é do meu pai. Você olha assim para o cidadão, ele fala assim, o jeito dele falar é o jeito do pai dele. O jeito dele conversar é o jeito do pai dele. Então tem coisas que vêm dos nossos pais, nós temos predisposições. Tem marcas feitas em nós durante a vida. E isso é muito sério, gente. Por exemplo, tem marcas, queridos. Sabe quando é que Satanás começa a marcar você? Sabe quando é? Que ele quer começar a marcar você? Quando? No ventre da sua mãe. Muitos de nós fomos marcados muitas vezes com rejeição lá no ventre da nossa mãe. Muitos de nós somos marcados em nossa adolescência. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos de escola, e aí a gente marcou de, sei lá, que aconteceu, acho que teve uma coisa no final de semana, no sábado, na escola. E depois da escola, vamos lá para casa? Um dos amigos falou: vamos lá para casa? Vamos. Quando eu entro na sala do cara, o irmão do cara estava vendo um filme pornográfico.
Primeira vez que eu vi aquilo. Nós somos marcados muitas vezes por situações em que o diabo coloca na nossa vida. Nós somos marcados por palavras na nossa infância. Nós somos marcados pelo mundo e muitas vezes por pessoas, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos cônjuges. Por isso que a língua é um negócio complexo, né? Porque a língua fere. Muitos de nós falamos coisas que a gente não queria ter falado, mas a gente não consegue voltar atrás. E muitas vezes nós somos marcados por palavras que nós mesmos falamos. Outras coisas que nos definem são os nossos dons. Tem muita gente definida pelos seus dons e pelos seus talentos. A pessoa não é conhecida pela pessoa, ela é conhecida porque ela é músico, porque ela canta bem, porque ela faz uma comida boa, porque ela é uma boa gestora, porque ela é uma boa administradora, porque é a pessoa é inteligente. Os nossos dons muitas vezes nos definem, os nossos talentos, a pessoa é estudiosa demais. Rapaz, um dia eu bati a cabeça, eu perdi a memória. Você viu que eu vivi muito, né? Eu bati a cabeça e eu perdi a memória. Eu estava jogando bola, e aí eu trupiquei. Aí quem vai ouvir essa pregação pela internet vai falar assim, esse cara é goiano, porque só quem fala trupicar é goiano. Eu trupiquei e caí com a cabeça no chão e eu perdi a memória. Aí noticiaram isso lá na igreja para orar pelo Max. Ora pelo Max, ele perdeu a memória. Aí o camarada, nossa, eu tenho que achar a memória, porque a memória dele é boa demais. Eu fui definido pela minha memória, o cara nem queria saber se eu estava muito bem, se eu estava bem. Eu fui definido pela memória. Muitas vezes nós somos definidos pelos nossos conhecimentos que nós adquirimos. Nós estudamos tanto, nós aplicamos tanto, que nós fomos, muitas vezes a pessoa não nos define mais pelo nosso nome, mas pelo nosso cargo que nós adquirimos pelos nossos conhecimentos. Tudo isso precisa ser ressignificado por Cristo. Porque tudo isso, vou até beber uma água antes de falar. Tudo isso é carne. Tudo isso é carne. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nada que nos define na velha natureza é aceitável diante de Deus. Tudo precisa ser ressignificado a partir da cruz. Se eu não passar tudo o que eu sou, vamos ler de novo aquele versículo em Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo. O que possui e a compra. Nós temos bastante facilidade de colocar diante da cruz os nossos pecados e as nossas derrotas. Mas nós não queremos colocar as nossas vitórias e as nossas conquistas diante da cruz. Essa semana eu encontrei
uma pessoa, a gente jantou junto, e ela foi mostrando algumas fotos de quando ela era mais nova. E agora, quando ela está mais madura, e quando ela é mais nova, ela é mais diferente, e agora ela melhorou muito. E ela foi mostrando, e eu olhava para ela e falava assim, quando é que ela vai falar de Jesus? Que hora que ela vai falar de Jesus? Ela vai falar de Jesus uma hora, que foi o turning point da virada dela. E ela não falou. Se Jesus não for o nosso ponto de virada, nós ainda continuamos em nossos pecados. Se Jesus não for o nosso turning point, a nosso ponto de inflexão, se o nosso aniversário não contar a partir de Jesus, nada vale a pena. Porque a minha vida só pode ter significado com Jesus dentro dela. Todas as minhas conquistas, todos os meus conhecimentos, os meus amores, tudo aquilo que me define sem Jesus é carne. Todos os meus bens, todos os meus diplomas, tudo que eu construí, se não passar pela cruz, não tem valor para Deus, porque para Deus só tem valor aquilo que está em Cristo. Só a partir de Cristo. E eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito de fábrica, porque se eu não ver Jesus, para mim não serve. Pode ser a melhor coisa do mundo, mas se Jesus não aparecer ali, é sino que retine, é só música vazia. Todas essas coisas são lícitas, mas todas essas coisas, elas não têm valor sem Jesus. E ao passar pela cruz, isso começa a ter uma outra conotação. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2 ao 11, ele fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começa a discorrer aquilo que definia ele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, de hebreu, eu tenho sangue nobre. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como... Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele.
não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Quando colocamos tudo isso aos pés da cruz, em Cristo, passamos a desejar somente uma coisa. Todas as outras coisas perdem o seu valor, inclusive a mim mesmo. Eu tomo uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra visão, e uma outra cosmovisão. Essa semana no grupo de vida, o Flávio falou sobre Marta e Maria. E duas palavras me saltaram aos olhos quando eu li o texto. Quando Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, estás aflita com muitas coisas, quando apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Muitos de nós ficamos nos definindo por muitas coisas. Nós queremos muitas coisas, nós queremos uma família feliz, nós queremos nos dar bem, nós queremos ter, nós queremos ser, nós queremos muitas coisas. Mas na realidade a vida está em uma coisa. E quando nós nos apegamos a essa uma coisa se torna a nossa herança. Essa uma coisa se torna o nosso galardão. Essa uma coisa se torna o prêmio para o qual nós vivemos. Essa nova perspectiva só pode ser vivida em Cristo através do Espírito Santo. Porque se a minha esperança está em Cristo, que é do alto, somente a força do alto pode me fazer perseverar até alcançar. Pois o que me espera não pode ser alcançado senão através de uma vida totalmente e integralmente guiada pelo Espírito Santo. Nós gostamos de falar das nossas vitórias. Valorizamos as vitórias, as conquistas, o conhecimento, os símbolos de status. Mensuramos as bênçãos pelas coisas que nós conquistamos. Eu lembro quando eu troquei meu carro uma vez, e aí eu fui conversar com um amigo, e ele virou para mim: nossa, Max, mas você é abençoado, hein? Eu olhei para ele: por quê? Aí esse carro. Eu falei: ué, mas tá. Mas é porque eu troquei o carro e eu sou abençoado? Então nós gostamos. Mas aquele que vive uma vida para Cristo, aparentemente pode ter derrotas, mas essas derrotas, aos olhos do mundo, elas se tornam vitórias. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu perco por causa de Cristo, eu ganho um peso de glória dentro de mim. Cristo em vós é a esperança da glória. E é esse peso de glória que não tem comparação com nada na terra. Nada. Precisamos, como discípulos de Jesus, não ter outro lugar senão Cristo como nosso refúgio. Escrever uma nova história. Não posso continuar vivendo com os mesmos paradigmas de vida,
tendo encontrado Jesus. Eu não posso, meus queridos. Ontem eu estava andando e Deus me colocou 4 perguntas para eu fazer para algumas pessoas. E as perguntas eram: se Deus estivesse aqui agora, lógico que Ele está, né? Mas se Deus estivesse aqui agora, em uma forma, como fosse uma pessoa, e você pudesse fazer um pedido para Ele, o que você pediria? Um pedido. A outra era: você é batizado no Espírito Santo? Se não, você quer ser batizado no Espírito Santo? Se sim, por que você não busca? Por que isso não se torna prioridade na sua vida? Se o Espírito Santo é a melhor coisa para você, por que você não busca? O louvor pode subir. Cristo não pode ser mais um método para melhorar a minha vida, ou ídolo, ou algo que me faz vencer nessa terra. Cristo precisa ser o único alvo. Cristo não pode ser mais um troféu na minha prateleira. Todos os troféus, eles precisam ir para a cruz. Ele deve ser o único troféu. Ele precisa ser a única vitória que eu tenha. Vocês entenderam? A única vitória. Porque todas as outras vitórias, elas não têm valor se elas não estiverem em Cristo. E Paulo fala o seguinte: eu fiz uma coisa, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. Eu não julgo que eu sou essa pessoa perfeita. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Eu e a Eliane, nós estávamos comentando nesta manhã, tomando café, o quanto nós manchamos o Evangelho. Nós, como igreja brasileira, o quanto nós pregamos um Evangelho errado, onde ensina as pessoas a se darem bem aqui na terra. Mas o Evangelho não é nada mais, nada menos do que Cristo. E se Cristo não for o único, não é Evangelho. Mas se Cristo está em mim, e se Cristo está em você, esse mesmo Cristo te levará para o único lugar possível para alguém que é dele estar, a cruz.
Você pode cantar essa canção. Você pode orar essa canção nesta manhã. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Coloque, meu irmão, diante do Senhor aquilo que você é, quem você é. Talvez muitas coisas que você nem tinha pensado te definem, mas fala: Senhor, eu sou uma nova criatura, e é como nova criatura eu quero viver, como nova criatura eu quero te expressar na terra. Leva-me, ó Espírito Santo, para este lugar de transformação. Tu mesmo disse na tua palavra que tu escreverias as tuas leis no meu coração, me daria um coração de carne e não de pedra. Tu, ó Senhor Deus, me levarias, Senhor Deus, a te amar mais e mais. E eu te peço, Senhor, faz-me este, Senhor, faz-me este discípulo que ama o Senhor acima de todas as coisas e que olha para Ti como a minha única e perfeita herança, no nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, igreja, ergam suas vozes. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Aleluia, Senhor. Nós queremos sim, Pai. Queremos sim, Senhor. Faça a tua obra, Pai. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, igreja, peça com seu coração. Espírito Santo de Deus está aqui. Nós somos predestinados para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro,
Bendito é o teu nome, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Aleluia.